Bem, Fábio, agradecer a oportunidade, né? Cumprimentar Beleza. também o Eduardo Vicente, a nossa coordenadora do CREAS, Vanessa, né? E cumprimentar todos os funcionários da acústica e principalmente aos ouvintes dos nossos internautas, né? Muito bem. Oi, bom dia. Como é que tá, Bom Vanessa? dia, Fábio. Tudo Bom dia, quem tranquilo? nos escuta. Um prazer estar aqui, né? Um Exatamente. lugar que nos acolhe tão bem quando a gente vem trazer aí pautas e demandas, né? Dentro da nossa secretaria, dentro da nossa atuação. Então, sempre um prazer estar aqui com vocês. E o legal é a gente falar agora de um assunto que é delicado, mas é importante que a gente converse, né? Porque às vezes a gente passa, olha o assunto e vira a cara e não se aprofunda. São principalmente as pessoas menos favorecidas que estão desprovidas de atendimento e a prefeitura tem esse papel de acolhimento, de ajudar, de atender e também daqui a pouco de fazer com que essa pessoa saia dessa situação. Eu falo de pessoas que estão em situação de emergência, pessoas que estão morando na rua, que não são poucas no nosso Brasilzão, né, secretário? Isso aí, Fábio. Quero mandar um abraço também a toda a equipe da Secretaria Especial da Mulher, Trabalho e Desenvolvimento Social, que está lá fazendo o trabalho desde o CRAS, CREAS, Casalar, Saíca, Albergue. Manda um abraço para eles aí, que eles que fazem acontecer, né, as coisas. E provém do serviço prestado para a nossa comunidade. Comunidade essa que na maioria das suas vezes aí são vulneráveis, né? Pessoas que estão à margem da sociedade e nós, a Secretaria, através do governo Abner e vice, prefeito Abner e vice Luciano, com as secretarias competentes, presta um serviço, né, excelente para a nossa comunidade. E nós não ficamos para trás em relação a essa questão. Temos vários técnicos trabalhando em relação a essa questão e principalmente esse pessoal, Fábio, que se encontra em vulnerabilidade, na verdade em rua, né, se mudando de município para município, o município de Camaquã faz a sua parte perante eles, entendeu? Sim. Nós temos o nosso quadro técnico, inclusive nós estamos, mandar um abraço para a nossa gestão, né, técnica da secretaria, que está fazendo um trabalho maravilhoso e estamos cada vez mais aparelhando o nosso CREAS. Sim. Ou seja, dando condições, capacitando, entendeu? Condições de melhoria para fazer para a nossa comunidade. Então, esse pessoal recebe um atendimento, depois eu vou deixar a Vanessa falar como a técnica, né, pelo setor. Enfim, quando eu cheguei dia 7 de janeiro à secretaria, assumindo a pasta, o prefeito me pediu, né, para que nós utilizássemos, nós temos pouco recurso, Fábio, mas nós precisamos utilizar a criatividade, né, para multiplicar essa questão. E nós fazemos isso aí com amor, com carinho, dedicação e respeito para aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, já Sim. dito. Secretário, eu preciso ter uma ideia, assim, quantas pessoas têm cadastrado pessoas que estão Situações de em rua. situação de rua, Vanessa? O que ocorre, Fábio? O nosso município, ele a localização dele faz com que nós tenhamos aqui, já de longa data, um grande público de passagem, né? Então, a gente abraça no nosso município, provisoriamente, pessoas que circulam aí na Costa Doce, principalmente entre Pelotas e Porto Alegre. Sim. Então, são pessoas, a gente recebe com frequência muitos estrangeiros, pessoas que estão se direcionando para outras localidades, que param por alguns dias aqui no nosso município. Sim. Né? Nós temos no município de Camaquã em torno de 30 pessoas munícipes de Camaquã consideradas em situação de rua. Para além desse público, a gente tem essas outras pessoas que circulam momentaneamente aqui. Né? Isso faz, hoje a gente tem no nosso município, né, através do nosso governo, através do que é previsto dentro da Política Nacional de Assistência Social, o serviço para a pessoa em situação de rua. Então, o CREAS oferta esse serviço através de abordagens, né? Oferta o acolhimento provisório para essas pessoas, com acesso à pernoite, higiene, alimentação, no período que essa pessoa está aqui de passagem, né? E tem uma procura espontânea? Tem. A maioria da demanda ela é espontânea. Sim, a pessoa chega na procura, que onde é que... procura o CREAS,
pessoa vai se direcionar até o CREAS e eles já se conhecem, né? A maioria deles procuram o CREAS vai fazer essa avaliação, né? E vai encaminhar para o serviço de acolhimento. O que acontece, né, Fábio, que hoje é o nosso grande desafio? Nós temos um município, como eu te disse, esse público são públicos diferentes, né? O público que está de passagem e o público que é considerado morador de Camaquã, mas vive numa situação de rua por N fatores. E muitas vezes vive em situação de rua por escolha, né? E a gente precisa aprender a conviver com essa realidade. Cada vez mais o nosso município se torna um município de grande porte, como a gente vê, Porto Alegre, Pelotas, enfim, aonde essa realidade já é comum, que apesar da oferta dos serviços, a pessoa opta por estar na rua. Sim. Opta por quê? Por vários motivos. A situação de rua, ela ocorre por conflitos familiares, ocorre por perda, né, de bens, ocorre pela questão do alcoolismo, da drogadição. E aonde as pessoas acessam o serviço, muitas vezes, e sim, a gente precisa estabelecer regras, né, para esse serviço, acabam não conseguindo, né, se manter vinculados a esse serviço por conta de que escolhem, então, estar na rua, fazendo uso de drogas, fazendo uso do álcool, né? E sim, né? Qual é a forma que a gente tem de tentar minimizar oferecendo os serviços? Sim. Né? Bom, mas é a questão da voluntariedade, quer dizer, eles têm que estar voluntários a usar um espaço físico, Exato. banho, essas coisas. O Vanessa, aconteceu semana passada, nós fomos chamados pela audiência e fomos visitar a Praça Donário Lopes. Na Praça Donário Lopes, se deparamos com algumas coisas que uma delas envolve a secretaria de vocês, outra envolve o governo. Percebeu-se que tinha gente dormindo junto aos brinquedos das crianças e também restos de fogueira que estão sendo feitas dentro da praça. Dormir na praça não é uma coisa, como é que eu vou dizer, proibida, mas fazer fogo dentro da praça é proibido. Então tem coisas de quem mora na rua, tem que entender, olha, eu posso deitar aqui e dormir, mas eu não posso fazer tal coisa. Essas pessoas que estão na praça, Zé, no Dr. Donário Lopes, quem são essas pessoas? Temos identificado, né, Fábio, alguns usuários que costumam pernoitar, então, né, em praças e locais públicos. Usuários os quais, com frequência, inclusive, é ofertado quando estão nas praças, né, a gente faz a abordagem desse público e oferta, então, os serviços disponíveis. Ocorre, né, que nem sempre esse usuário aceita. Então, assim, a gente tem identificado algumas dessas pessoas que dormem ali na praça, que teve essa questão, né, do colocar em fogo e tal. A gente identificou, tentou orientar, mas, claro, eles negam que fazem isso. Então, a gente fica meio que uma sinuca, né, como a gente diz, porque a gente não tem como acusar que é a pessoa que está fazendo isso, né? E cabe a nós orientar o que pode, enquanto assistência social, né, o que nos cabe é orientar e explicar que existe um serviço, que ele não precisa dormir ali, né, e tampouco pode depredar o patrimônio público, né. Vocês têm gente de rua fazendo fiscalização? A nossa secretaria dispõe do serviço de abordagem social. Então, bom, um ouvinte da acústica identificou que na praça está dormindo um morador de rua. Pode acionar o CREAS irá fazer esta abordagem para convidar esta pessoa a não permanecer em situação de rua e ir para o serviço adequado, que é o serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua. Eu vou passar para o Fábio aqui uma abordagem feita na Praça Donário Lopes à noite, né, pelo nosso pessoal técnico, né, tentando abordar ele para ver o que ele precisava, o que poderia ser feito, entendeu? Por ele. Então, esse trabalho já é feito pelos nossos técnicos. Certo. Então, várias abordagens nós temos aí, Fábio. Então, o trabalho é feito. Secretário, porque, como ela disse, algumas coisas é voluntárias, as pessoas não querem. Mas eu digo o seguinte, existe coisas que a pessoa pode e tem coisas que as pessoas não podem. Quem é que fiscaliza, por exemplo, esse procedimento, por exemplo, de estar fazendo fogueira dentro de uma praça? Quem resolve isso?
Se caso o nosso técnico presenciou uma situação dessa aí, ele pode chamar, de repente, a Brigada Militar, porque está correndo risco, né, de atear fogo em alguma casa, instituição, enfim, né, e convidar ele para ele ir ao albergue, né, ao setor lá de passagem que nós oferecemos, que nem a Vanessa disse. Abordagem social especializada, 57, atendimento à pessoa de situação de rua, 46, numa totalidade ali de 201 pessoas abordadas. E a gente tem, né, Fábio, uma média, o nosso serviço de acolhimento, a gente disponibiliza 10 vagas para esse público, tá? E a gente tem uma média de acesso de 6 a 8 usuários por noite. Usuários que modificam todos os dias, né? Porque acessa um dia, não acessa outro, né? E esse público, ele aumenta consideravelmente com a chegada do inverno, né? Então, no inverno, a gente intensifica essa questão das buscas, inclusive as buscas noturnas, né? Naqueles locais que a gente já sabe, a gente já tem identificado que são os locais que eles costumam ficar. O que eu vejo, assim, Vanessa, é uma coisa complicada, assim. A gente vive, quem transita em outros lugares, vê que essa situação cada vez parece mais densa. O que tem que se tentar é proteger algumas coisas, assim. Por exemplo, Botafogo, trocar roupa ou se pelar na frente de uma janela de escola, que é o que acontece no 7 de setembro, tu começa a afrontar uma instituição de ensino. Tu botar fogo dentro de uma praça, tu tá daqui a pouco criando um problema ambiental, daqui a pouco de botar fogo, tanto na escola como na praça. Dormir na praça, se aconchegar num banco, é outra coisa, né? Então, daqui a pouco Não, isso aqui é lugar da turma que está dormindo. Bom, mas parei um pouquinho, mas não se pode depredar patrimônio, não se pode afrontar as crianças. Crime, né? Aí o dia que o Valério esteve lá na praça, era 10 horas da manhã, junto aos brinquedos, uma pessoa deitada embaixo dos brinquedos, dormindo. Bom, mas aí tu tem o seguinte, o uso da área reservada para as crianças brincarem, tinha uma pessoa dormindo. Como é que você equaciona isso? Como eu falei, é um público complexo, né, Fábio? Porque, assim, enquanto os serviços de assistência social, a gente não pode obrigar, enquanto poder público, digamos, né, a gente não pode obrigar essa pessoa a sair dali se ela não está cometendo naquele momento nenhum crime, né? E tampouco a gente, enquanto assistência social, se ele está cometendo um crime, não vai ser nós que vamos conseguir, né? Sim. Então, por isso, o acionar, neste caso, Brigada Militar, como tu falasse, né? Se está depredando patrimônio, se está cometendo atos de vandalismo, né? Atos obscenos em frente à escola, isso entra numa questão criminal. E aí entra o poder de polícia nisso, né? Então são coisas distintas que estamos falando. A gente está falando da questão vandalismo, que é um crime, e da questão oferta de serviços para esse público. Como tu falou e a gente vem comentando, é um público que cada vez aumenta mais, né? A questão da renda é algo que cada vez mais a gente vê homens jovens, né, que perdem suas famílias pela questão do álcool, pela questão das drogas, por conflitos familiares e se deparam com essa questão da situação de rua. Nosso trabalho, ele é de formiguinha, né? É de conscientização, de um pouquinho em cada dia, até a gente conseguir auxiliar essas pessoas a superar essa situação. E sim, temos muitos registros positivos nesse sentido, de pessoas que estiveram em situação de rua e com um trabalho intersetorial, né, conseguiram superar. Mas temos nesse público também os vândalos, os criminosos, né? Inclusive no nosso serviço de acolhimento, com frequência a gente se depara inclusive com a questão do fogo. Como por exemplo, né? Agora no verão, com frequência os nossos cuidadores terem que abordar e orientar uma coisa simples, aqueles boa noite que chama, né? Que coloca para o mosquito, aquilo produz faísca de fogo. Ou seja, num local fechado,
um serviço público, não podemos permitir. Nós temos que abordar isso todos os dias com esses usuários. É. Né? Não, o tema é difícil. E é importante, Fábio, também, a gente agradece o meio de comunicação em nos alertar em relação, porque a gente não consegue estar em todos os espaços ao mesmo tempo. Porque o pessoal do CRES, assim como está trabalhando para uma família que está enfrentando situação de perdas de direitos, entendeu? Sim. É muito trabalho, entendeu, em relação a essa questão. E quanto mais informação pontual nós temos, melhor de atuar. O problema é que elas estão trabalhando numa linha assim, numa linha afiada, que é pessoas desprotegidas fora de um atendimento, fora de família, fora de casa, e ao mesmo tempo convivendo num ambiente público. E a Vanessa foi muito clara, daqui a pouco tem uma dificuldade muitas vezes de interditar ou de fazer isso. O que eu vejo assim é de tentar entender um pouquinho a necessidade dessas pessoas de terem um espaço para que seja para dormir e ao mesmo tempo um espaço onde tem que ter convivência com outro público. Sim, sim. O problema é numa área reservada a brinquedos de criança, onde as famílias vão com as crianças na praça. Isso aí. Ali, por exemplo, foi o que aconteceu na Praça Dona Lopes. Ali tem uma pessoa em situação de rua dormindo embaixo do brinquedo. Quer dizer, eu sinceramente, eu não vejo como é que o pai e a criança definem se vão ficar naquele ambiente ali ou não vão. Não. Que é uma área reservada para criança, brinquedo que tinha que ser altamente protegida pelo poder público. Não. E quando nós sabemos disso aí, o Fábio, a gente automaticamente já dispara, né, para o técnico. Nós temos rede trabalhando em prol dessa situação, né? Isso aí é inadmissível que se aconteça. Agora, acontece num ponto isolado. É por isso que eu disse que a imprensa ela tem um fator principal, porque é divulgar, é nos comunicar, entendeu? Olha, se está acontecendo alguma coisa aqui, a gente já delega alguém para fazer esse tipo de trabalho. E claro, né, Fábio, que isso não é igual a garantir que este usuário vai sair de lá, entende? Porque o espaço, ele é público. Olha, e a gente sabe que isso é muito polêmico, porque a gente está falando de espaços públicos, né? E o mesmo direito que nos dá de acessar esse espaço público, dá ao usuário em situação de rua também acessar este espaço. Então, claro, a gente sabe que é uma linha muito tênue em relação a isso, por conta de ser um espaço que circulam crianças. Mas é um espaço público, né? E aí entra o nosso trabalho de conscientizar esse usuário em situação de rua. Exatamente. Assim como nós tivemos ato de vandalismo na rodoviária municipal, né? Esses dias ali tivemos ato de vandalismo aí. Então é difícil de conter esse tipo de coisa e é importante as pessoas saberem onde fica o CREAS, né? O CREAS fica ao lado da Secretaria de Educação. É só chegarem ali e comunicarem o pessoal, os técnicos, a nossa coordenadora, que ela vai tomar as devidas providências, entendeu? Vamos fazer o seguinte, eu vou por notícia hora certa, ficamos mais um pouquinho com vocês aqui e já voltamos. Sim, isso aí, Fábio. Eu até vou mostrar para a nossa audiência as viandas que são servidas para o pessoal aqui, olha aqui, né? Isso tudo pela secretaria, entendeu? Tudo pelo governo, enfim, para amparar e para saciar a fome das pessoas. Fábio, nós temos sim regras lá no acolhimento, né? Eu vou ler 3 regras aqui para não ficar muito desgastante, mas é importante nós lermos isso aqui para a comunidade, para dizer assim, chegou um cara lá, bagunçou, não sei o quê. Não, ele está num local regrado, entendeu? É humano, que todos devem respeitar uns aos outros. A primeira diz o seguinte: essa regra, pedi para a nossa técnica, né, psicóloga Vanessa, fazer, e foi feito e está lá disposto para qualquer um que queira ler. E se realmente se obedecer às regras. Não estar alcoolizado, a primeira, né, ou sob efeito de outras drogas. A segunda, caso os usuários cheguem ou apresente comportamento inadequado, alterado, que sugira situação de saúde mental, será acionado o SAMU. O terceiro, né, mostrar voluntariamente seus pertences na chegada para garantir que não estarão portando álcool ou outras drogas, armas brancas
ou de fogo, ou outro item que coloque a segurança de todos em risco. E aí depois tem mais uma sequência, que são 11 aqui. Eles entram para lá às 7 horas, tá? Às 19 horas, passam a noite, fazem a higiene, jantam às 9 horas, tudo tem horário ali, né? Sim. O horário deles silenciarem é das 10 horas, das 22 às 6 da manhã. E às 7 horas eles são liberados e ali é lavado a roupa, o material de cama, enfim, todo o apoio. E, Fábio, eu quero dizer aqui mais, me permite aqui, nós temos o Dia da Prevenção do Colo de Útero, né? Que será dia 22 de março, promovido pelo Sind Lojas, né? Na Praça Zeca Neto, né? E ali são parcerias com a saúde, com a educação, enfim, com todos os órgãos competentes aí e entidades de classe e também com a assistência social, onde nós estaremos ali com a nossa equipe, com os CRAS, com a nossa caravana social. Tá? O governo está se fazendo presente, Boa. Nós vamos estar presente também nos bairros, é isso que o prefeito quer, entendeu? Que nós nos aproximamos mais da comunidade a qual nós atendemos e ali a elas nós damos total apoio e assim nós o faremos. Agradecer a oportunidade, Fábio, né? Muito da bom. Rádio Acústica e eu venho, Fábio, na medida do possível aqui, divulgar mais trabalho sobre os CRAS, as casas 24 horas, na medida do possível, tá bem? Certo. Muito bom. Secretário Wilson Meirelles, Vanessa Moraes, muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento. Eu sei que a situação, o assunto é extremamente delicado, mas tem que se conversar. As pessoas têm que ouvir e entender esse assunto. E se conscientizar em relação a isso, né, Fábio? Se conscientizar que cada vez mais no nosso município teremos esse público, né? De pessoas, seja de passagem, seja nesta situação. E precisamos encontrar alternativas, né? E achar meios de ofertar minimamente um pouco de dignidade para essa população. E a gente sabe o quanto isso é complicado, né? E estaremos à disposição, exatamente. né, Fábio? Tá bom. Sempre à disposição. Ok. Bom, o pessoal tem o telefone aqui do CREAS, ó, 995557269. Funciona no horário comercial, o CREAS. Qualquer assunto em horário diferente, aí não CREAS não está sendo atendido. Posso fazer um alertinho aqui, Fábio? Bem rapidinho. Em relação aos telefones, que as pessoas reclamam muito. Sim. A Oi não está atendendo. A prefeitura já está licitando outras operadoras para esse serviço, para as pessoas entrarem em contato com todos os segmentos da prefeitura. Tá bom, muito obrigado. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos na sequência do Primeira Hora. O dia a dia da notícia e o que acontece no mundo e na região.